Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Meu nome é Ives Fernando e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. Bom, eu gostaria que vocês fossem lá para a telinha para a gente ver o conteúdo que eu vou abordar com vocês hoje. Vê só na telinha. Observe que hoje nós iremos resolver questões. Resolver questões sobre o quê? Processos reprodutivos, né, de plantas e animais. Bom, bota aí comigo rapidinho. Eu vou falar sobre os processos, né, da reprodução dos animais e das plantas. Como é que os animais eles irão se reproduzir e as plantas? Então, de início, vamos falar sobre a reprodução sexuada. Bora lá para a telinha para a gente ver a nossa primeira questão. Na telinha vem dizendo o seguinte, ó. Quando falamos em reprodução sexuada, podemos afirmar com certeza que, letra A, existem dois organismos envolvidos. Letra B, apenas um organismo é necessário. Letra C, existe o envolvimento de dois gametas. Letra D, existe um organismo hermafrodita envolvido. Letra E, não haverá variabilidade genética. Agora, olha só essa imagem linda aí quando se fala de reprodução sexuada. Você vê um leão e vê uma leoa. Já é uma dica para que você possa responder essa questão. Então, bora lá para a nossa resposta. A nossa resposta é a letra C. Existe um envolvimento de dois gametas, o gameta masculino e o gameta feminino, espermatozoide e o óvulo, que é a principal característica aí da reprodução sexuada, que é o envolvimento de dois gametas. Volta aí comigo para a telinha. Bom, viram que é a reprodução sexuada, né? Para que ocorra a reprodução sexuada, é necessário que tenha o quê? Dois envolvidos, né? Que exista justamente ali os gametas, masculino e feminino. Será, pessoal, que a reprodução sexuada ela só acontece dessa forma? Bom, bora ver se isso realmente é verdadeiro. Bora para a nossa segunda questão. Coloca aí na telinha a nossa segunda questão. Bom, nossa segunda questão também vem falando sobre reprodução sexuada. De modo geral, os animais formam-se por reprodução sexuada a partir do zigoto. Em alguns casos, o óvulo pode desenvolver-se sem a fecundação, originando um novo indivíduo. Esse processo é conhecido como, letra E, partenogênese, letra B, segmentação, letra C, organogênese, letra D, antroprogênese, letra E, seleção gamética. Olha que eu coloquei do lado ali uma imagem falando das abelhas. Eu tenho uma abelha rainha e tenho um zangão. Veja que está envolvido ali os dois organismos, tanto o macho quanto a fêmea. Mas será que nesse caso, né, o óvulo ele pode se desenvolver sem a fecundação? Bora para a nossa resposta na telinha. Bom, a nossa resposta correta é a letra A, que é a partenogênese, que diz o seguinte, ó, quando o indivíduo surge de um óvulo não fecundado, podemos dizer que ocorreu a partenogênese. Esse fenômeno é um tipo de reprodução assexuada. Observe que não se trata de um caso de reprodução sexuada, por envolver apenas um gameta. Volta aí para a telinha para a gente responder bem, eu explicar melhor essa questão para vocês. Observe que nesse tipo de reprodução, quando se fala das abelhas, ocorre dois tipos de reprodução. Ocorre a reprodução sexuada, porque está envolvendo os dois gametas, e aí quando se envolve os dois gametas, o que é que vai gerar? Uma abelha operária.
Mas se existir apenas um único gameta, que é o gameta feminino, o que é que vai gerar? O zangão, que na realidade é um gameta que não foi fecundado. Então, se não tem a união de dois gametas, essa reprodução ela não é sexuada, e sim assexuada. Vê só, a gente sempre pensa, né, que para ter a reprodução é necessário que exista, né, dois indivíduos. Não. No nosso planeta, em relação aos nossos seres vivos, existem vários tipos de reprodução. Bom, eu agora quero falar sobre fecundação. E aí a gente vai para a telinha para a gente ver a nossa terceira questão. Na nossa terceira questão, vem dizendo o seguinte: a fecundação é um processo caracterizado pelo encontro da célula reprodutiva masculina com a feminina. Nos mamíferos, a fecundação ela é caracterizada por ser sempre. Veja que está falando dos mamíferos. Existem vários tipos de seres vivos. Posso falar dos mamíferos, posso falar aí dos anfíbios, posso falar sobre os répteis, mas a gente está falando da reprodução dos mamíferos. Então, a reprodução nos mamíferos, ela vai ocorrer externa, ela vai ocorrer direta, ela vai ocorrer indireta ou ela vai ocorrer interna? Pensaram bem? Bora para a nossa resposta aí na telinha. Bom, ela vai ocorrer ali, ó, interna. Nos mamíferos, a fecundação ela é interna, ou seja, o encontro dos gametas ocorre dentro do corpo do animal e não fora. Se vai ocorrer fora, já é uma fecundação externa. Nesse caso aí dos mamíferos, quando a fecundação acontece internamente, ok? Essa fecundação é apropriada e caracterizada pelos mamíferos. Bom, volta aí para mim, para a telinha, para a gente ver bem, né? Essa questão foi bem legal sobre essa questão da fecundação. Então, a fecundação, quando se fala de fecundação, existe a fecundação que ela é interna, que é no caso dos mamíferos, e vai existir também a fecundação que ela é externa. E aí a gente, lógico, né, que eu preparei uma questão sobre a fecundação externa. Bora lá para a telinha para a gente observar bem essa questão da fecundação externa. Na telinha você vê logo uma imagem dos anfíbios, né? Ou seja, dos anuros, dos sapos, que está fazendo ali um acasalamento. A fêmea, ela vai colocar na água os seus óvulos e o macho também vai colocar sobre a água os seus espermatozoides. E dentro da água é que ocorre a fecundação. Essa imagem que está explicando aí a questão da reprodução dos anfíbios. É lógico que os anfíbios eles são classificados, né? E aí a gente tem os anuros, que se trata aí de sapos, de rãs, de pererecas, enfim. Na quarta questão, vem dizendo o seguinte: ao analisar alguns anfíbios em seu momento de reprodução, percebeu-se que alguns realizam fecundação externa. Então, um aluno, ele concluiu que se tratava de uma reprodução assexuada. O aluno ele está correto? Vamos ver se o aluno ele está correto, né? Bora lá para as alternativas. Sim, pois na reprodução sexuada, obrigatoriamente deve ocorrer relações sexuais. B. Sim, pois o contato com os gametas ocorreu fora do corpo do animal. Letra C. Não, pois a reprodução assexuada é exclusiva das bactérias. D. Não, pois em uma reprodução sexuada é necessária apenas a combinação do material genético. Letra E. Não, pois o mesmo que não ocorra a transferência de material genético para haver reprodução sexuada, basta apenas que exista um macho e uma fêmea. Será que o aluno ele concluiu que ele estava correto? Bora lá para a nossa resposta?
Bom, a nossa resposta é a letra D. É não, ele não estava correto, pois em uma reprodução, quando ela é sexuada, é necessária apenas a combinação do material genético. Quando se fala da reprodução assexuada, não ocorre essa transferência de material genético, que é diferente da sexuada. Volta aí comigo para a telinha. E aí, gostaram dessa questão? Bem legal, né? Falando aí sobre a reprodução, sobre a fecundação externa. E aí a gente sempre vê lá essa questão da reprodução sexuada e da reprodução assexuada. Já que eu estou falando sobre reprodução assexuada, que não envolve essa questão de outro indivíduo, não envolve essa questão de mistura de material genético, não existe variabilidade genética. Quando eu falo de variabilidade genética, você fica perguntando, professor, o que é finalmente variabilidade genética? São todas essas características tão diferentes que vocês têm. Então, quando não ocorre, é como se fosse um clone. É igual. Então, bora lá para a telinha para a gente ver essa questão sobre reprodução assexuada. Olha a nossa quinta questão. A diferença fundamental entre reprodução assexuada e sexuada é que a reprodução assexuada, ela é, né? Letra A, exige apenas um indivíduo para se cumprir e a sexuada exige dois. Letra B, não cria variabilidade genética e a sexuada pode criar. Letra C, só ocorre entre vegetais e a sexuada entre vegetais e animais. Letra D, dá origem a vários indivíduos de uma só vez e a sexuada a um indivíduo apenas. Letra E, só ocorre entre espécies em que não existam dois sexos e a sexuada ocorre nos seres em que há diferenciação dos dois sexos. Presta bem atenção na questão. Está falando sobre a diferença fundamental entre reprodução assexuada e sexuada. Vamos lá para a resposta. Nossa resposta é a letra B. Não cria variabilidade genética. É a sexuada que pode criar. Foi o que eu tinha falado para vocês. Na reprodução assexuada, ocorre ali a participação de apenas um único indivíduo, o que impede a variabilidade genética. Bom, volta aí comigo para a telinha, né? Vê bem que eu estou frisando bem essa questão de reprodução sexuada e assexuada. Só que agora a gente está respondendo algumas questões em relação à reprodução sexuada. Bom, bora falar mais de um caso aí de reprodução assexuada. Bora lá para a telinha para a gente ver bem essa questão que vem falando aí sobre brotamento. É a nossa sexta questão. Algumas espécies, como as hidras, formam um broto que se desprende e desenvolve, né, uma vida independente. Esse processo de reprodução assexuada é conhecido como... Bom, lá ali na imagem não tem uma hidra, mas tem uma esponja. Observe que essa esponja, ela está ali ó, sozinha. De repente, ela cria ali um broto e esse broto se desprende e vai gerar um novo organismo, outra nova esponja. É um tipo de reprodução assexuada e vai ser conhecida como letra A, fragmentação, esporulação, gemiparidade, divisão binária, partenogênese. Aí você diz, professor, você está falando sobre brotamento, eu não estou vendo nenhuma alternativa que tenha brotamento. Então, bora logo ali para a nossa resposta. A resposta é gemiparidade, que é a mesma coisa que brotamento, que é um nome que é dado à reprodução que ocorre pela formação aí de brotos. Volta aí comigo para a telinha. Gostaram aí da questão? Vejam bem que ó, se formou um broto, né?
é uma reprodução assexuada, certo? Mas ela é chamada também de gemiparidade ou brotamento, porque não vai depender de outro organismo, não existe ali uma variabilidade genética. Bom, agora vamos falar sobre outro tipo de reprodução assexuada. E aí a gente vai falar sobre fragmentação. Bora lá para a telinha para a gente ver essa questão tão linda. Na telinha você começa logo a observar as imagens. Eu tenho uma planária e tenho uma estrela do mar. Se você cortar tanto a planária quanto a estrela do mar em vários pedaços, cada pedaço vai formar uma nova planária ou uma nova estrela do mar. Isso daí a gente chama de fragmentação. Eu já estou dando a dica aqui da resposta. Então, na sétima questão, vem dizendo o seguinte, ó, as planárias são pequenos plateumintos que se destacam pela sua grande capacidade de regeneração. Se cortarmos uma planária ao meio, dividindo-a em duas partes, ela é capaz de dar origem a 2 indivíduos. Esse tipo de reprodução assexuada é conhecido como. Aí tem letra A, fragmentação. Letra B, brotamento. Letra C, gemiparidade. Letra D, divisão binária. Letra E, partenogênese. Então, como eu já dei a dica para vocês são feras e vão logo de cara. Ó. Vê lá a resposta aí na telinha. É a fragmentação, que é um tipo de reprodução sexuada, né? Sexuada não, assexuada, que fragmentos de um corpo vão regenerar e dão origem aí a novos seres. Volta aí para a telinha para mim. Olha só, reprodução assexuada em relação à questão de fragmentação. Imagine se eu fosse cortar aqui um pedaço do meu braço e surgisse outro professor Ives Fernando. Mas isso não ocorre na nossa espécie. Por isso que existem vários seres vivos com vários tipos de reprodução. E quando isso acontece, esse tipo de reprodução a gente chama de fragmentação. E é uma reprodução assexuada. Bom, agora vamos falar sobre a reprodução das plantas. As plantas também vão se reproduzir. Então, bora falar sobre as plantas e como elas vão se reproduzir? Bora lá para a telinha para a gente ver a nossa questão? É justamente a nossa 8ª questão. Sabemos que os vegetais podem ser classificados em alguns grupos básicos, que se distinguem pela ausência e presença de algumas características, tais como flores e vasos condutores. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica um único grupo que não possui vasos condutores de seiva. E aí a gente tem as briófitas, pterodófitas, gimnospermas e angiospermas. Está se falando ali, né, da classificação das plantas. Bora lá para a resposta? A resposta correta são as briófitas. As briófitas são plantas que não apresentam vasos condutores, que é o xilema e o floema. Em virtude da dificuldade de transporte de substâncias, essas plantas tornam-se incapazes de atingir aí o grande porte. Volta aí para a telinha para eu falar um pouquinho sobre essa questão daí. As plantas, elas passaram por uma evolução até chegarem a um ponto de produzirem frutos. Então, elas saíram do ambiente aquático e foram para o ambiente terrestre. Só que quando ela saiu do ambiente aquático, ela se tornou o quê? Uma briófita. E ela não tinha os vasos condutores, né, que iriam conduzir a seiva, que a gente chama ali de floema e de xilema. Essa seiva é justamente o alimento que tem da planta. Então, as únicas plantas que não têm esses vasos condutores são as briófitas. Isso da classificação das plantas. Mas as pterodófitas, as gimnospermas e as angiospermas, elas irão ter. Bom, pessoal, continuando falando sobre a reprodução das plantas, bora para a nossa última questão. Bora lá para a telinha para ver essa questão? É a nossa 9ª questão.
Vem dizendo o seguinte, ó, um grupo de estudantes realizou uma aula de campo com seu professor de biologia para aprender na prática sobre os grupos de planta. Ao chegar ao local, um aluno observou uma espécie e disse que se tratava de uma angiospermas. Que característica pode ter dado ao aluno a certeza de que se tratava desse grupo de planta? Aí tem a letra A, presença de sementes. Letra B, presença de vasos condutores, o que garante que essas plantas sejam maiores. Letra C, presença de folhas e outros órgãos com tecidos verdadeiros. Letra D, presença de frutos envolvendo aí a semente. Letra E, presença de raízes. Olha que eu já dei aquela dica em relação à questão da evolução das plantas, que as plantas elas evoluíram até produzir o fruto. Bora lá para a nossa resposta. A nossa resposta é a letra D, presença de frutos envolvendo a semente, ou seja, são as angiospermas que são as únicas plantas que possuem flores e frutos envolvendo sementes. Volta aí para a telinha. Bom, toda vez quando se fala das plantas, as plantas elas passam por essa evolução. Então, a planta ela passou por evolução até produzir justamente ali o fruto. E a planta que produz fruta é justamente na classificação são as angiospermas. Bom, eu vou ficando por aqui, né? Não se esquece, né, de compartilhar nossas aulas, de dar um like aí no Educa PE e a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço aqui do professor Ives Fernando.